Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisarmos o Grande Prémio de Imola. Hoje temos connosco o João Amaral, como sempre. Olá, Inês, João. E tudo o João bem? Salviano, que se juntou à festa para vir mandar aqui umas postas de pescada. Então, boa noite. Portanto, portem-se todos bem, que hoje o chefe está aqui nas redondezas, a escutar-nos e a participar. Cumprimentar quem nos está a acompanhar em direto e também quem nos acompanha em diferido. Vamos lá, vitória de Max Verstappen não por uma margem muito confortável, muito mais pequena do que aquela que acharíamos no início da corrida, pelo menos no primeiro stint e um bocadinho também no segundo stint. João Amaral, começo por ti, Salvia, não leves a mal, mas pronto, isto é o hábito. Começo por ti para te perguntar o que podia ter sido e não foi. Lando Norris disse que mais uma ou duas voltas e passava Verstappen. O chefe de equipa da McLaren, André Stella, admitiu que achava difícil. Tu neste jogo ficas de que lado da história? Era possível ou não? Olá Inês, olá João, boa noite a todos. Antes de mais, eu para já fico no lado de quem gostou de ver aquele final de corrida e ficou francamente contente por ver que houve emoção na luta pelo primeiro lugar, porque emoção na luta pelo segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto estamos estado habituados, mas para o primeiro tem sido menos habitual. Eu percebo o que diz o André Stella, quer dizer, também percebo o que diz o Norris. Mais duas voltas e ele tinha conseguido encurtar um bocadinho mais a diferença. Uma coisa é chegar, outra coisa é passar, e portanto não tenho a certeza absoluta de que ele tivesse conseguido passar. Até porque acho que não é pelo número de voltas que o Norris não consegue ganhar a corrida, ele não consegue ganhar a corrida, como ele próprio também admite, porque no primeiro stint, com os pneus médios, a diferença para o Verstappen é grande, e como o Salviano vai dizer daqui a bocadinho, quando sai das boxes não vai tão perto do Verstappen ou à frente do Verstappen como devia ir, e portanto aí naquela pista a coisa fica mais ou menos resolvida. Agora, que o McLaren com duros andava francamente bem e que o Red Bull com duros estava, desculpem a expressão, mas à rasca, sim, isso foi bom ver o Max Verstappen soar as estupinhas e ter que se esforçar para ganhar uma corrida, for once. Já que temos que levar com o hino neerlandês e com o hino austríaco no fim, ao menos ele que trabalha para isso, e trabalhou este fim de semana, serviu muito para isso, tirando a parte desportiva do lado, para todos aqueles que andam sempre a dizer que o Max ganha por ter o melhor carro, que o Max só ganha, enfim, os mesmos já diziam que o Hamilton só ganhava por ter o melhor carro, que o Schumacher só ganha, se calhar o piloto tem alguma coisa a ver com aquilo, aquele piloto em particular. Salviano, bem-vindo de volta, antes de mais. Obrigado, muito obrigado. O que é que explica, se nos conseguires ajudar, a diferença de ritmo? Foi uma corrida um bocadinho em espelho. O Max está muito bem no segundo stint de médios, não tão bem no primeiro stint de médios, não tão bem no segundo stint de duros. O Lando Norris está pior no stint de médios e muito melhor no stint de duros. Qual foi a chave aqui que nos pode ajudar a explicar esta recuperação do Lando Norris? E a forma como o McLaren lidou com aqueles duros por oposição à forma como o Red Bull não soube lidar com aqueles duros. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui hoje e cumprimentar todas as nossas e os nossos patronos e membros do canal do YouTube pelo apoio que nos dão, que é bem-vindo e que faz muita falta, e também cumprimentar todas e todos que nos estão a seguir em direto e que nos vão ouvir depois em diferido. Primeiro queria fazer uma nota pessoal. Que merda de largada, que não tem outro nome. Ninguém atacou ninguém. Não serviu para nada. Ficaram todos como estavam. Aquilo no arranque em Imola, que é uma pista tipo Mónaco, que ultrapassar é difícil, não era que atacar na largada. Não, ficou tudo quieto com medo de ter danos no carro. E depois tivemos uma procissão o resto do tempo. Ora, o Max de médios pareceu-me que estava melhor que o McLaren, mas também era consentido. Quem foi ouvindo os rádios dos engenheiros, a McLaren estava muito preocupada com a degradação dos pneus e estava a pedir aos dois pilotos para terem cuidado com isso. Portanto, eles estavam num ritmo mais conservador do que seria normal, digamos assim. E tanto num stint como no outro. E isso depois pagou dividendos no final, no caso do Lando. No caso do Max, com o depósito cheio e com os médios, o Red Bull funciona bem, sempre funcionou bem todo este ano e, portanto, não ia ser diferente aqui. E isso permitiu-lhe cavar aquela diferença de 6 ou 7 segundos para o Norris até às primeiras paragens. O Norris faz o undercut, para mais cedo
2 voltas do que o Max. Não, 5 voltas, não foi? Acabámos de ser 5, não foi? Não, confesso. Não foram tantas. O, o, o Lando para a 23, o Max para a 25. Pronto, 3 Não, voltas. 2 voltas, sim. O Lando faz um undercut, mas sai atrás do Pérez. E aquela volta que ele passa atrás do Pérez custa-lhe quase 2 segundos em possíveis ganhos ao Max. Tanto é que quando o Max sai das boxes tem quase 5 segundos de avanço ainda para o Lando. E quando o Lando já deveria estar a 3 ou menos do Max, portanto devia estar muito mais perto. E isso acabou por se revelar importante no final da corrida. O que me pareceu também é que o Red Bull com os duros não conseguiu gerir os pneus, e as últimas 10 voltas, sobretudo do Max, ele estava à rasca, porque os pneus já não tinham o agarre que era necessário para ele continuar a ter um bom ritmo de corrida. Ele já estava tapado pelos limites de pista e, portanto, mais uma infração e levaria à penalização, e tudo isso condicionou o ritmo do Max, que também gera um bocadinho a coisa, não é? Ele vai deixando o Lando encostar e não forçando ele essa possível quebra de limites de pista mais uma vez, e portanto também criar aqui a ilusão de que o McLaren era muito mais rápido do que na verdade era. O Max pareceu-me que no fim deixou o Lando vir até ele e depois iria defender-se quando o Lando chegasse, mas por sorte chegou dentro da janela de DRS já na última volta, e já não havia DRS para usar, porque o DRS só tinha uma zona que era na reta da meta. Portanto, o Max faz uma corrida extraordinária do ponto de vista da gestão, e é uma corrida a campeão do mundo, não é? Ele confortável, apesar de todos os obstáculos e dificuldades que a corrida lhe ofereceu, sem perder nunca a noção de que estava a liderar a corrida e de que quem estava sob pressão era quem vinha atrás, não era ele. Quem vinha atrás é que tinha que chegar a ele, não era ele que tinha que se defender de alguém que ainda estava a segundos. E fez isso de forma exímia e foi um vencedor justo. E para mim, no cúmulo do fim de semana, foi o melhor piloto. E, portanto, se juntarmos, faz a pole position, batendo os dois McLarens por uma unha, depois de uns treinos livres de 1 e 2 muito complicados. Os 3 nem tanto, mas também não ofereceram um salto qualitativo assim tão grande que justificasse se calhar a pole position, mas ele conseguiu. E depois no domingo geriu a corrida toda da primeira à última volta e trouxe para casa a vitória, que é o que mais importa. E depois há uma coisa que é gira, porque isto cria a sensação de que os McLaren estão a chegar-se e que estão a encurtar a distância. Mas a verdade é que o Max ganhou pontos ao Norris tanto em Miami como aqui. E portanto os McLaren não estão a chegar a nada. Estão mais competitivos, estão a prometer que podem vir a dar luta nos próximos grandes prémios, mas a verdade é que nestes 2 grandes prémios, tanto de Miami como aqui em Imola, o Max acabou por ser o piloto que fez mais pontos nos 2 e portanto aumentou a sua vantagem no campeonato do mundo, tem agora 48 pontos de avanço para o segundo, que é Leclerc, não é? Sim. Complementando aquilo que estavas a dizer há pouco sobre as paragens, o Verstappen faz uma volta de saída o Lando faz uma volta de saída em 44.693, o Verstappen faz uma volta de saída em 43.602, portanto há ali uma diferença de 1 segundo entre as duas voltas de saída, muito explicada pelo facto de Lando Norris ter saído atrás de Sérgio Pérez, que de resto já vamos falar um bocadinho mais à frente, intrometeu-se ou foi apanhado ali no meio de várias lutas do top 6. Queria só dar aqui este complemento também no que diz respeito à construção da vantagem do Verstappen no primeiro stint de médios, que é uma vantagem construída muito no segundo setor, em que o Verstappen é consecutivamente mais rápido do que Lando Norris. No primeiro e no terceiro setores andavam ali um bocadinho taco a taco, às vezes o Max 1/10 mais rápido do que Lando Norris, às vezes Lando Norris fazendo jogo igual a Max Verstappen, onde o Verstappen construiu a sua vantagem de 5, 6 segundos no primeiro stint, foi sobretudo no segundo setor, onde era 3, 4 décimas em média mais rápido do que o Lando Norris, e depois no segundo stint o Lando recuperou essa desvantagem muito à conta do primeiro e do terceiro setor. João Amaral, um bocadinho entroncando naquilo que o Salviano estava a dizer no final do seu raciocínio,
No último debrief perguntei-te se a vitória da McLaren e a vitória da Ferrari eram sinais de que o domínio da Red Bull começava lentamente a desaparecer, ou se achavas que essas duas vitórias eh, não passavam de momentos circunstanciais face a dificuldades que o Red Bull encontrou na corrida. Faço-te a mesma pergunta neste debrief depois do final de corrida que tivemos e de termos o Verstappen a assumir essa dificuldade, assumindo mesmo a certa altura, disse ele depois nas entrevistas, que houve um momento em que pensou que não sabia se conseguia trazer aquela vitória para casa. Fizeste uma pergunta e eu, se bem me lembro, dei-te uma resposta chata, que é a panagem da minha pessoa, e eu acho que hoje vou repetir a resposta chata, não exatamente nos mesmos moldes, mas tentando explicar aquilo que penso. Sim, estou francamente contente, é óbvio que os McLaren estão mais competitivos, que o upgrade funcionou, que este McLaren versão B, ou Evo, ou seja o que for, é mais competitivo do que era. Vamos falar deles mais à frente, mas o Ferrari também está mais competitivo do que era, portanto não vamos esquecer que a Ferrari também andou para a frente e não acabou assim tão longe dos dois primeiros. Teve alguns problemas, alguns dos quais não explicaram quais são, mas enfim, a coisa está melhor. Portanto, sim, em geral temos mais competitividade e temos carros que estão mais perto do Red Bull. Mas há aqui muitas circunstâncias mitigantes e ainda que eu queira, já no Mónaco, ver uma corrida ganha por qualquer outro, desculpa Inês, por muita avisa tenha por ti, por qualquer outro que não pelo carro número 1, a verdade é que, e isso pode acontecer, não vamos começar já em bandeira em arco e dizer que a Red Bull perdeu a competitividade e perdeu o ritmo que tinha. Para já, porque como o Salviano disse bem, ganhou a corrida num fim de semana de dificuldades. Portanto, a diferença é menor porque eles passam por dificuldades. Eles chegam à pista com dúvidas no setup, a pista é o tipo de pista de que eles não gostam, muito carregada para a frente, o carro está mais alto do que é habitual, um bocadinho como aconteceu em Melbourne. E isso obriga o Boemi, inclusivamente, a passar 10 ou 11 horas no simulador entre sexta e sábado. E, portanto, num fim de semana que eles começam com muitas dificuldades, num fim de semana que vimos o Verstappen sair de pista 3 ou 4 vezes na sexta-feira, apesar de tudo, saca uma pole position com circunstâncias que o ajudaram, mas que fazem parte do fim de semana e da corrida, portanto, pôr-se atrás do outro carro e ganhar um quadro de aspiração faz parte de tudo aquilo, e depois ganhar a corrida. Se teria ganho com maior vantagem, com menor vantagem, em função da volta, como o João disse, do Pérez à frente do Norris, ou se o Norris tem acordado mais cedo, ou, enquanto o João falava, estava aqui a ler o Mark Hughes, para pôr a leitura em dia, e o Norris aparentemente diz que tinha mesmo que começar, que introduzir os pneus duros. Não me liga nenhuma. Estou a falar não, e vai ler outro. Estás a ver? Ouvi tudo o que tu dizes, eu sou como o Piquet, eu ouço com o ouvido direito e ouço o Mark Hughes com o ouvido esquerdo. Portanto, estamos em Hockenheim em 86 e tu és o Mansell nesta equação. E depois insulta-me, tu é que te meteste comigo. Enfim, isto tudo para dizer, sim, houve muita competitividade nas últimas duas corridas, é perfeitamente possível que vejamos um carro que não o Red Bull a ganhar no Mónaco, por várias razões, muitas delas, ou todas elas relacionadas com a competitividade maior dos carros que estão atrás do Red Bull e porventura uma evolução que não é tão grande do Red Bull. Acho que é cedo para começarmos a dizer que vamos ter campeonato, porque já li umas coisas assim também. Vamos ter campeonato. Não sei se, quer dizer, campeonato vamos sempre. Eu não estou a ver ninguém neste momento capaz de lutar com o Max Verstappen pelo campeonato do mundo. Eu sei que esta foi a 7ª corrida, que são 24 e tudo mais. Não acho que haja, para responder à tua pergunta e não dar aqui uma de política e andar volta, depois não chega lá. Não acho... Há motivos para estarmos contentes, há competitividade acrescida. Acho que é cedo para começarmos a dizer há uma nova ordem na Fórmula 1 e a Red Bull perdeu aquilo que tinha até agora. A distância para os outros nestas corridas tem sido menor, no Mónaco pode ser ainda menor. Há de haver pistas em que o Red Bull vai voltar a dar calendários aos outros carros até ao fim do ano. E quando isso acontecer, é só o que eu quero dizer, não vamos outra vez todos meter a cabeça na areia e dizer oh meu Deus, voltámos. Não, ok, a Fórmula 1 é isto. É ver pessoas a fazer muito bem o seu trabalho, e a Red Bull tendo feito, e ver outros tentarem fazer esse trabalho a um ritmo alucinante. É o que alguns deles têm feito, não todos, mas já lá vamos à classificação daqui a pouco. Para fechar o capítulo McLaren, Lando Norris, Max Verstappen, tu tocaste aí num ponto que era uma das perguntas que eu tinha pensado, que é, se achas que a McLaren acordou demasiado tarde para a possibilidade de poder vencer esta corrida? Isso era, acho que o André Stella aflorou essa ideia, um bocadinho também em linha com aquilo que o Salviano estava a dizer há pouco, que houve um conservadorismo na gestão dos pneus, estavam demasiado preocupados com a degradação e a pergunta é se perceberam demasiado tarde que tinham condições
para bater o Verstappen, ou pelo menos lutar pelo primeiro lugar. Estás-me a perguntar a mim ou Salviano? Desculpa. Sim, a ti. Ganhar a corrida, não sei. Eu acho que eles, na realidade, nunca equacionaram. Enfim, não sei se as equipas equacionam uma coisa assim. Eu acho que eles falharam ali alguma coisa ao nível do que podiam ter feito para potenciar o ritmo deles. O próprio Norris diz isso. Eu, se voltasse atrás, dava mais quatro cliques na asa da frente, porque de facto a degradação dos pneus não era tão elevada como estávamos à espera, porque não foi um problema tão grande como nós antecipávamos, e portanto ele podia ter feito aquilo de outra forma. Mas adivinhar no fim do jogo, ganhar o Totobola à segunda-feira, bem, agora a segunda-feira também há jogos, mas enfim, ganhar o Totobola no fim da jornada é fácil, não é? Portanto, acho que eles podiam ter potenciado mais o ritmo deles, e é isso que o Stella diz. Mas, quer dizer, a Red Bull pode queixar-se do mesmo, não é? A Red Bull, se tivesse percebido exatamente o que devia fazer ao carro, não tinha obrigado a desgraçada a estar 10 ou 11 horas seguidas no simulador, tinham chegado logo com o set é perfeito, e se tivessem feito isso, no sábado estavam ainda mais à frente, e no domingo ainda mais à frente estariam. Faz parte. Acho que todos eles vão aprendendo com isso, e há de vir o dia, enfim, aconteceu em Miami, mas há de vir o dia em que eles acertam tudo, e tem tudo... tem nota 10 em todos os parâmetros e ganham a corrida, obviamente. E isso já é em si um ganho de competitividade, porque nos anos anteriores, 2022, 2023, mesmo que uma equipa acertasse tudo, muitas vezes ia ficar a 34, 35 segundos de Red Bull, e acabávamos o fim de semana sem nunca vermos o ritmo verdadeiro dos Red Bull. Eu estou a dizer isto de propósito para irritar o Salviano. Encerrado este capítulo, eu faço uma saudação especial, não é de forma tão pomposa, mas gosto de ver o ambiente entre o Max e o Lando. Nós, na nossa conta de Instagram, onde fazemos o acompanhamento dos grandes prémios de Fórmula 1, publicámos uma fotografia do cumprimento entre os dois no final da corrida. Esse espírito saudável é de soltar, e o próprio Lando Norris, no cooldown room, disse uma coisa que eu achei... Pá, quem me dera que houvesse mais daquilo entre pilotos, ou entre a disputa de pilotos, que a certa altura ele percebeu que alguém saiu fora e desejou que fosse o Max Verstappen, e aquele momento estava a passar em repetição na sala, e o Lando virou-se para o Max e disse: eu só queria que tivesses sido tu, pá, isso, pronto. Depois de vários episódios menos agradáveis que já tivemos na luta de campeonatos, alguns, e agora neste mundo de redes sociais onde a coisa rapidamente escala, é bom que os pilotos que estão a disputar vitórias e posições em pista consigam manter este ambiente entre eles, e o Max e o Lando têm uma relação de amizade há muito tempo, como também fazem nota disso nas próprias redes sociais. Salviano, tens aí uma série de comentários que nos foram chegando selecionados, dá-lhe. O Rochinol 123 diz que após o que vimos em Imola e há 2 semanas em Miami, acreditam que teremos mais luta pelo título do que aquela que se perspectivava no início da temporada. Querem responder já ou no fim? Força, responde já, não? Eu acho que não. Então vá, responde no fim. No fim? Pronto, então no fim. O Oscar Góes diz que o Lando fez-me recordar aquele belo poema do Neymar Júnior, saudades do que a gente não viveu. O SDM, no segundo stint o Max chega a ter 6 segundos, tal como é Miami. É possível especular que os Red Bull mais leves são mais diva, o oposto com os McLaren, e que fica com a sensação que com este carro e as evoluções o Red Bull continua a ser melhor que a maioria nas mãos do Max, mas tem uma janela de setup muito mais estreita que os outros. Vamos ver como continuam. O Bernardo Figueiredo diz que também já leu que o Max, usando alguns truques, o uso da bateria, travagens em pontos estratégicos, trajetórias diferentes, foi usando alguns destes truques para impedir que o Norris chegasse à distância de DRS mais cedo. O Tiago Martins diz que nesta pista acho que ficou provado que este regulamento não está a servir como prometido. Vimos vários comboios sem haver ultrapassagens e quem andava muito perto não conseguia ultrapassar. E uma pergunta aqui para o João Amaral: em 2 fins de semana difíceis ou maus, o Max consegue um segundo lugar e um primeiro lugar. Nada mal, não é? Essa está respondida já. Agora temos que responder ao Rochinol.
ninguém se quer atravessar, atravessa-me. Eu acho que não muda nada para o Campeonato do Mundo. Acho que está no mesmo rumo que estava. Até o Max desistir uma ou duas vezes. Ninguém se quer atravessar. Mas eu já tinha respondido a isso. Eu disse isso há bocadinho. Acho que ainda não mudou. Quer dizer, estamos na mesma, certo? Não, mas ainda está ali a hesitar. Está-lhe a custar a... Eu não, eu! Então diz alguma coisa, mulher. Também podes responder. Eu acho que não. Isto é para nos enterrar. Aliás, a minha pergunta sobre o assunto era sinais de, não era o domínio da Red Bull acabou. Sim, Acho claro. que estamos longe Sim. disso. Sim. São pequenos sinais que vamos tendo, mas não é para ter efeito. O Luís Tiago Martins está aqui a dar um recado, Inês. Calma, o Lando ainda não está O Prost e o Senna não eram melhores o Prost amigos. e o Senna ao princípio eram os meus amigos. Não eram. Tiveram um momento muito constrangedor em que o Prost Eu não era teve que viva, ao Senna. mas não eram. Falaste disso no Pinóquio, não foi, João? De quê? Do Senna e Da do Prost? boleia do Prost ao Senna, quando ainda mal se conheciam. Do momento em que se conheceram? Do momento em que se conheceram fisicamente? Falei da boleia para Nürburgring em 84 para a corrida de 190E 2.316 válvulas, sim, que o Senna ganhou. Empurrando um ou dois gajos em duas curvas, mas ganhou. O SDM diz que se fôssemos um de nós a dizer isso de um qualquer piloto era tudo esfolado nas redes sociais. O Luís Rodrigues dá a sua resposta de que não vai haver luta pelo título. O Max está demasiado à frente num campeonato. Bom, seguindo para o companheiro de equipa de Verstappen, que para mim nesta corrida pode ser descrito como até lhe dou 2 títulos. Para quem viu o Rabo de Peixe vai perceber esta referência, que é quarta-feira, ou empata fodas. Peço desculpa pelo meu francês. Eu não vi o Rabo de Peixe, alguém me explica o quarta-feira. Quarta-feira é um grande momento daquela série. É o melhor momento daquela série, desculpa. É o melhor momento daquela série em que já não me lembro do nome do personagem, mas o Albano vira-se para o personagem principal que está à entrada de um armazém, naquela do vai não vai, vira-se para ele e diz: e tu, ó quarta-feira, como é que é? Entras? Estás aí no ou meio. Entras ou vais, ou não, estás aí no meio. Ou entras ou te pões no... Não, ou vais para a puta que te pariu. Isto hoje é tudo menos PG. Siga. Exato. Muitos pis nisto. E o Sérgio Pérez para mim ou era quarta-feira ou era empate a fodas, porque cada vez que eu olhava para o Sérgio Pérez ele estava no meio de uma luta qualquer. Ou era no meio da luta entre o Lando e o Max, ou era no meio da luta entre o Leclerc e o Oscar, ou o Leclerc e o Lando, ou era no meio da luta entre o Sainz e o Oscar. Pá, tirando isso, não sei, alguém... João Salguiano. Começa pelo Salguiano, sim. Não sei se tens mais alguma coisa... Eu acho que, já disse isto muitas vezes à quarta-feira, eu acho que nós devemos olhar para os carros pela maneira como os segundos pilotos se comportam durante o fim de semana. E nos segundos pilotos digo o piloto mais lento naquele fim de semana. E acho que o Sérgio Pérez é a prova que o Red Bull não estava assim tão bem aqui como costuma estar. No Q2 não conseguiu passar, ficou em 11º, por pouco, mas ficou, e pagou o preço no domingo. E digo aqui o que disse no nosso grupo de WhatsApp. Se fosse o Max assim em 11º, eu acho que no máximo ficava à frente dos Mercedes, mas não dava para muito mais aqui. Porque é muito complicado ultrapassar. As ultrapassagens que nós vimos, a maior parte, se não todas, foi com diferenças de pneus assinaláveis, portanto, malta com pneus duros contra pneus médios, ou malta com pneus com muito mais voltas do que o tempo passou. E só havia um ponto verdadeiro de ultrapassagem. Houve uma ultrapassagem do Ocon fora desse ponto de ultrapassagem, um do Schauber, mas de resto as ultrapassagens foram quase todas na travagem para Tamburello. E portanto o Pérez apanhou-se numa situação em que sai fora de posição e consegue passar 3 carros com a estratégia, e porque ele para muito mais tarde que os outros, porque ele partiu duros e depois apanhou os outros com duros e ele foi de médios novos e conseguiu passá-los, mas não deu para mais do que o 8º lugar, salvo erro. E portanto o problema aqui foi o sábado, não foi a corrida. Já sei que toda a gente gosta de bater no ceguinho, deve ser um desporto nacional e eu não acho muita piada a bater em ceguinhos. Eu acho que o Pérez aqui no domingo não poderia ter feito muito melhor do que o que fez. E depois já sei que me vão dizer: mas ele saiu a 29 segundos do Mercedes. Estou a olhar para ti, João Moral, e acabou a 29 segundos do Mercedes e não aproveitou os pneus na ponta final. Eu acho que ele, depois de chegar a 8º, tinha uma distância tão grande para o Hamilton que basicamente não tentou fechá-la, porque corria o risco de se esbardalhar outra vez. Ele já tinha ido à gravilha na Rivasa e portanto acho que preferiu acabar a corrida com os pontos que já tinha
do que arriscar qualquer coisa. Depois houve outra coisa. Houve vários pilotos aqui que estavam a contar com um safety car ou uma bandeira vermelha. Que a Imola não é nada de estranho. A verdade foi a primeira vez que não aconteceu desde 2020. Exatamente. Portanto, só que isso nunca aconteceu. E, portanto, isto também não ajudou quem estava a tentar recuperar posições. É só isso. Sábado foi a grande falha, aquela Q2. Se tinha ido à Q3 e tinha sido no top 10, estávamos aqui a falar de uma corrida completamente diferente. Gostaste desta maneira de condicionar? Já sei que vão dizer, já sei que vão dizer que é uma maneira de acabar com os arbetos. Está tudo certo que o João disse, só se esqueceu de uma coisa, é que ele não passou à Q3 e antes disso no FP3 tinha posto o carro fora de pista. Portanto, é verdade tudo o que dizes. Eu disse que o problema foi não passar a Q3. Não, mas estás a esquecer é que no FP3 ele também já tinha saído de pistas bardalhou-se. E esse é que foi o princípio de todos os males. Aliás, mas eu este fim de semana falo pouco da malta que se esbardalhou. Eu sei. O Rei também se esbardalhou um par de vezes. Portanto... Mas podemos falar do Rei sem problema nenhum, nem complexo. Agora, sem bater em ceguinho nenhum, aquilo que disse e mantenho é que o fim de semana do Sérgio Pérez é mau. É isso que eu disse. Tenho dito desde o início do ano, e muitas vezes tenho sido criticado por dizer que ele tem feito um melhor início de temporada do que o ano passado. Tive essa conversa aqui com a Inês, aliás, e discordámos os dois. Porque acho mesmo que sem ganhar 2 corridas, ao contrário do que fez o ano passado, está muito mais estável, muito mais consistente, muito mais fiável e está a cumprir perfeitamente o papel que é dele na equipa. Este fim de semana não o fez. É verdade que o carro estava mais difícil, é verdade que o Max Verstappen, partindo do 11º, porventura teria chegado a 6º e não mais do que isso. É verdade também que nesse carro difícil, e depois de fazer uma corrida de simulador virtual grande parte da noite, o Max Verstappen não pôs o carro na gravilha quando interessava. E quando pôs, não se espatifou e não perdeu tempo essencial com isso. O Sérgio Pérez fez. Pronto, teve um mau fim de semana. Isto não é bater no ceguinho, é só constatar que ele teve um mau fim de semana. E teve. Era possível para o Sérgio Pérez andar ali taco a taco com o Max Verstappen. Quem lhe dera a ele, todos os fins de semana. Não foi. E viu-se neste fim de semana, mais do que tem sido habitual, a diferença entre os dois. E por isso digo, e acho racionalmente que o Sérgio Pérez teve um mau fim de semana, é só isso, não foi um péssimo fim de semana, não foi miserável, não é o fim do mundo, o homem não tem que ir a uma clínica psiquiátrica, mas que teve um mau fim de semana, teve, é só isso. Pronto. Vocês identificam alguma consistência nas quebras de Sérgio Pérez de temporada para temporada? Ou seja, nos últimos 2 anos, e aqui eu estou a falar completamente de memória, o Sérgio Pérez tinha aquele discurso do... Começava bem o campeonato, depois tinha aquele discurso do vou ser campeão do mundo e depois começava a decair. Este ano isso não aconteceu. Essa parte do discurso de vou ser campeão do mundo não aconteceu. Aconteceu, mas foi no final do ano passado. Ele acabou a época a dizer que para o ano voltar pelo campeonato. E portanto isso pode ser que tenha criado o declínio durante a pré-temporada e quando chegou à temporada já estava a bom ritmo outra vez. Certo, mas é que o meu paralelismo com os anos anteriores é que parece que ali sempre as primeiras corridas do campeonato até coisa corre bem, depois há um declínio consistente no princípio do meio, não é o princípio do meio, mas é passado as primeira mão cheia de corridas e depois o Sérgio começa a quebrar novamente. Teria de analisar os grandes prémios todos dos 2 últimos anos para estabelecer este paralelismo com maior exatidão, mas é a sensação que eu tenho. Se for a única a tê-la, pronto, ignorem tudo aquilo que eu acabei de dizer. Mas ele este ano não está a ter. Esta corrida ficou aquém, mas de resto tem estado ou no pódio ou logo a seguir. O João Amaral e eu tivemos aqui uma discussão há 3 semanas, Grande Prémio da China, Sim. em que para mim o declínio, não é declínio, é se calhar uma palavra muito forte, mas os menos bons resultados perdão por este português, de Sérgio Pérez começam no Grande Prémio da China, onde eu acho que ele não teve um fim de semana particularmente feliz e desde então não melhorou. Miami não foi melhor, Imola não foi melhor ao nível da expectativa onde ele deveria estar e pelo menos de onde ele começou o ano. E eu tenho a sensação que em anos anteriores é sempre mais ou menos nesta altura que esta quebra de Sérgio Pérez acontece. Também já ouvi dizer, e aqui é puro achismo de quem o diz, que normalmente quando se está a falar de contratos internamente é quando ele começa a vacilar e que isso estaria a acontecer agora.
Não foi isso que Não aconteceu sei, a última vez que renovou o contrato, até ganhou a corrida não, anterior. não sei. Estou a falar deste ano. E não sei o que é que se passa nos bastidores, portanto também não vale muito. Só estou aqui a identificar não um padrão, mas é uma sensação que tenho. Mas como digo, teria de ir olhar para anos anteriores. Eu não sei se é, Avançando, desculpa, diz. eu não sei se há calendarização desta quebra. Agora, que há uma coisa que é óbvia, que o Pérez não é um tipo tão consistente. Está longe, está a anos-luz da consistência do Max Verstappen, não é? Este fim de semana vimos um exemplo dessa inconsistência, é só isso que eu digo. Ou seja, mais uma vez, não se trata de arranjar aqui grandes adjetivos para o fim de semana do Pérez. Foi inconsistente, é só isso. Não esteve ao nível que tinha estado em fim de semana anterior, mesmo tendo o carro estado uns furos abaixo do que tem estado. Mas bem, uma corrida já este domingo em que ele Isso. costuma estar bem, portanto já vamos ter à prova de novos. Onde é que está a O falta? primeiro a dizer isso deve ter sido o Horner, o segundo fui eu, portanto, sim, está certo. Vamos ver se ele não espatifar o carro na qualificação quando está à frente. Convém que não o faça. Graças aí, acho que essa foi a razão pela qual que as coisas entre ele e o Max aquilo deu para o torto. Mas adiante. Se não Corrida fosse por dos isso, devia ser Ferrari. por outra coisa qualquer. Sim. Hum, Corrida dos Ferrari. Chegaram a Imola com um pacote de desenvolvimentos, não lutaram pela vitória nem nada que se pareça. Hum, João Salviano, a corrida dos Ferrari é uma desilusão, se pensarmos na expectativa que existia em torno destes desenvolvimentos, ou o terceiro lugar do pódio serve de consolação, digamos assim, depois dos últimos resultados da equipa no circuito de Imola? Olha, eu vou No repetir o que o circuito, Vasseur disse. Se tivessem sido primeiro e segundo, tinham ganho a corrida com dobradinha. na O problema dos qualificação. Ferrari foi a qualificação. Os McLaren bateram e o Max bateu. Não ficaram longe na qualificação, mas levaram com 3 carros à frente. Depois passou a ser só 2 porque o Piastri foi castigado. O Sainz pareceu um bocadinho abaixo do Leclerc e em ritmo de corrida, sobretudo. Levou com o undercut do Piastri e não teve resposta para isso. O Leclerc fez o seu trabalho e trouxe o seu lugar para casa. E ainda chegou a ameaçar o Norris ali a da altura no segundo stint. Mas Mas, acho olhando que em ritmo de para essa corrida questão dos não estavam longe dos outros dois, portanto. eles não. O que é que explica eles não terem parado mais cedo ou não terem antecipado o undercut do Piastri? Porque eles decidem a estratégia com base nos dados que eles têm para a degradação do carro deles, não é para a degradação do carro dos outros. E se calhar não se sentiram à vontade para fazer uma paragem mais cedo para tentar esse undercut. E se calhar também não sentiram necessidade, porque, a verdade seja dita, eles acabaram por não perder assim tanto tempo para o Lando e para o Piastri perdeu o Sainz, mas o Leclerc não. Depois há outra coisa que temos de ter em conta. Aqui Imola era um sítio onde parar eram quase 30 segundos, era 26 ou 27 segundos, já não lembro. E havia muitos comboios de DRS, havia muito tráfego ao longo do circuito. Portanto, parar mais cedo significava cair para trás de um desses comboios de DRS. E por muito que tivessem ritmo para depois os passar com os pneus frescos, a verdade é que iam gastar muito da performance desses pneus nessas ultrapassagens. E, portanto, quando depois passassem esses carros, provavelmente o ganho teria sido nulo ou até negativo, como foi no caso do Lando. Por isso eles fizeram a sua estratégia. Eu acho que não acho que tenham feito nada de errado. Foram penalizados pela qualificação, não terem conseguido sair da primeira linha, porque eu também acho que se tivéssemos tido Leclerc na primeira linha em vez do Norris, se calhar o Leclerc tinha-se mandado na primeira curva, a correr em casa com o Ferrari mais confiante. Eu acho que o Norris é muito brando nas largadas, não arrisca muito. E não é de agora, e não é nenhuma crítica, é o estilo dele. Nas largadas não é alguém que arrisque muito. O Leclerc arrisca um bocadinho mais do que ele, acho que aqui era mesmo por ser Imola que se calhar lhe dava mais o empurrãozito para tentar a sorte. Mas não tentou. E depois, o que nós vimos na largada, no caso dos Ferraris, que tinham o condar dos carros da frente, do Max e do Lando, é que não tinham espaço para passar nenhum, porque o Lando defende-se muito bem por dentro, o Max defende-se muito bem por fora, e os Ferrari acabaram de ficar onde estavam. E a partir daí era só se um dos outros à frente que fizesse algum erro é que podia dar para mais alguma coisa. Acho que a única coisa que me deixou-me assim um bocadinho em baixo em relação à Ferrari foi o ritmo do Sainz em corrida, que pareceu
um bocadinho mais fraco do que deveria ter sido, comparando com o Leclerc. Muito bem. João. Tudo certo, nada a acrescentar praticamente, o João disse tudo. O Sainz no fim da corrida estava muito mal disposto e ambos falaram, quer o Sainz, quer ambos aqui, o Sainz e o Vasseur, mais do que o Leclerc, de um problema que não quiseram revelar qual era, mas não era um problema de setup. Eu ainda achei quando ouvi o Sainz, porque ele dizia aquilo com a zangado, que fosse um problema de estratégia de equipa, mas também não parece que seja isso. Aquilo que o Mark Hughes ali há bocadinho dizia é que pode haver ali um problema de velocidade de ponta, de potência, não tanto de arrasto, não tanto aerodinâmico, mas eles tiveram a medir GPS e o Ferrari tinha menos velocidade de ponta do que os outros carros, mesmo em qualificação e descontando a aspiração que o Max teve. Perdiam muito entre a saída da última Rivasa e a chegada a Tamburello em termos de velocidade para o Red Bull. Ganhavam pouca velocidade. Pode ser isso. E isso pode ter tramado a qualificação. E se foi isso, é como o João diz. Eles qualificados à frente, isso o Vassar tem toda a razão, tinham ganho a corrida porque esta pista tem a natureza que tem e eles tinham um ritmo muito próximo. Repara, o Leclerc acaba a 7 segundos dos dois da frente. Portanto, aquilo que foi giro nesta corrida, que teve grande parte, ou grande dose da corrida, foi um bocadinho estucha, é preciso dizê-lo. Ganhou vida a 15 voltas do fim, mas aquilo que teve interesse é que todos os carros tiveram momentos de melhor ritmo e momentos de pior ritmo, todos os 3 carros da frente, em momentos diferentes. O Verstappen acaba a corrida em dificuldade e o Norris acaba a corrida aí para cima dele, mas quando eles partem para o segundo stint, o Ferrari do Leclerc está em cima do Norris e está a tentar passar o Norris e o Norris está a poupar pneu nessa altura. Portanto, eles têm ali momentos diferentes de aproveitamento dos pneus e isso deu alguma graça, até porque o resultado final não foi tão diferente quanto isso. Ao fim de 63 voltas, 7 segundos, quando os dois carros da frente estão claramente a puxar, é que podiam ser 7 segundos, porque os dois da frente estavam a poupar e estavam a gerir. Não, eles estavam claramente a puxar e mesmo assim o carro não acaba tão longe deles. Pelo meio tem ali um calafrio, porque na variante alta passou-lhe pela cabeça a memória de 2022, quando ele se espetou e perdeu a possibilidade de estar pelo pódio, mas a coisa controlou-se. Não acho, enfim, a ver, o Ferrari não deu um salto competitivo como o McLaren de encher os olhos, mas não está longe. Resolveu o problema que tinha. Se nós pensarmos aquilo que a Ferrari estava a fazer no princípio do ano passado, que gastava pneus quase como um Haas, a Ferrari dá um salto epistemológico em termos de conservação de pneus e isso é bom. A fiabilidade está lá, com certeza tem problemas para resolver, mas não está assim tão longe dos dois da frente, seguramente não está nada longe da McLaren. E isso é bom. Fiquei chateado. Sim, eu gostava de ter visto um Ferrari ganhar, confesso. Gostava de ter ouvido o hino da Mameli e ver aquela gente toda. Não, porque depois passavam o hino todo a mostrar o Hamilton. Pois talvez, não sei, mas eu gosto de ouvir o hino. Eu quando ouço o hino italiano, a seguir uma corrida de Fórmula 1, não vejo pilotos, só ouço o hino italiano. E aquela... repararam que o fim de semana todo, sempre que o Ferrari fazia alguma coisa boa em pista, mostrava um Hamilton. Era para vermos como é que o Hamilton estava a reagir. E reagiu bem. Sim, sobretudo quando tinha o capacete posto. Exato, tinha uma expressão de emoção atrás do capacete, que era um espetáculo. Mas pronto, gostava. Isto era uma maneira só de dizer que a pista estava cheia de público e é muito bom ver uma pista cheia de público, um autódromo feito para corridas, sendo velho do Restelo, cheio de bancadas e cheio de gente, todos vestidos de encarnado e todos a cantar o hino italiano. Tinha sido bonito. Não foi desta, há de vir. Antes de avançarmos para a equipa que ainda é do senhor que vocês estavam a falar, Salviano, vamos a mais uma ronda de comentários que nos foram chegando. O SM diz que o Pérez faz um mau primeiro stint duros e depois faz 30 voltas a bom ritmo de médios, mas nesta pista não serve de muito. Há uma coisa que agora é notório, o Pérez não está lá para ajudar o colega ou é por sorte. Se ele está nos 6 primeiros, no arranque condicionava as táticas dos outros. O José Santos diz que, exatamente, Salviano, pilotos com má pressa, quando fazem bem foi o alinhamento dos astros, quando corre mal estão mais na Fórmula 1, basta olhar para o lance este fim de semana. O STM também diz que pode estar enganado, mas o Pérez este ano está mais consistente, mas está com menos pontos e um lugar abaixo do ano passado. Acho que isto é o melhor indicador de que há mais equilíbrio lá na frente e portanto há mais luta pelo segundo e terceiro lugar do pódio e isso está a custar um bocadinho de pontos ao Pérez. O Miguel Coelho diz que o Pérez esteve ao nível de sempre, se o carro para o Max estava difícil, para ele também haveria de estar.
Verstappen volta à carga outra vez. Na Ferrari o que mais me assusta não é o resultado, foi a alteração de discurso. 1, temos um grande update. 2, não é para resolver tudo. 3, estamos muito fortes. 4, na qual é que vai. 5, afinal temos de limar arestas. 6, vamos aprender estas peças e fazer mais e depois pensamos no resto. Eu acho que isto é o Vassour já a preparar a chegada do Lewis. Sim. O Lewis é que tem este comunicação à Mercedes. Portanto, há que Isto é fazer a tua praia, sentir João Amaral. o Will Dibo em casa, confortável. O Luís Tiago Martins, o melhor discurso deste fim de semana do Vassour sobre a Mercedes, isto porque perguntaram ao Vassour se ele achava que a Mercedes tinha melhorado com os updates, e ele disse, sim, acabaram a 28 segundos, estão um bocadinho melhores. Bernardo Figueiredo, foi mais ou menos essa a única ruína da V-Carb, apesar do ponto do Yuki, parar cedo e demorar carradas de tempo a ultrapassar o Sargent, coisa que ainda não tinha parado, isto a propósito de fazer os undercuts mais cedo para a Ferrari. E são estes que tinha selecionados. Sim, eu há bocado tu estavas a falar disso, acho que eu fiz a pergunta tendo uma resposta, pelo menos minha, que a questão dos Ferrari foi mesmo o lugar em que caíam. Houve ali uma altura em que ou caíam para trás do Stroll ou para trás do Pérez, e penso que o Vasseur, algures nas 350 mil entrevistas que deu durante o fim de semana, explicou que essa foi a razão pela qual eles foram os últimos a parar do top 5, top 4. Falando dos Mercedes, o Russell e também de paragens, o Russell é o primeiro a parar do top 7 à volta 21, 6 voltas antes do Lewis Hamilton. Acabou a corrida não muito satisfeito, porque passou o fim de semana todo à frente do companheiro de equipa, incluindo durante a corrida, e no final teve que parar para fazer a volta mais rápida, acabando atrás de Lewis Hamilton. O que é que João Amaral, qual é o racional desta decisão da Mercedes na estratégia de George Russell? Não sei, confesso. Até tu agora me dizeres isto, é mais ou menos como aquela pergunta que se faz nas redes sociais, não é? Que idade tinhas quando descobriste qualquer coisa que descobriram naquele momento? Eu tinha 51 anos e quase 52, quando descobri que foi a Mercedes que decidiu que ele ia parar. Ou seja, eu achei que tinha sido uma decisão consensual e que ele também tinha participado na coisa. Se me dizes que não, que foi a Mercedes que o mandou parar, não percebo porque é que não mandaram parar o Lewis, mas enfim... A Mercedes mandou parar, segundo aquilo que li, só para complementar, sim. porque entendeu que ele ia ter um drop significativo nos pneus, e que isso, não querendo fazer com que o Russell cedesse posição ao Hamilton, podia colocá-los em perigo de Sérgio Pérez. Sim. Eu Foi por isso que a Mercedes o manda. Explica. Eles pediram ao funcionário da casa, o outro já não é. Ok, eu pensei que ia dar uma explicação. Mas é isto, eles pediram ao gajo que tem que obedecer. Eles pediam ao Lewis e o Lewis mandava cavar. Olha-me sim, mas valia ter feito bem agora que passa ao George. Pronto, mas valia ter feito isso. Porque ele tem razão, ele fez o fim de semana todo à frente do Lewis, fez melhores voltas que o Lewis, fez melhor qualificação que o Lewis, passou a corrida à frente dele. Do ponto de vista da performance não é muito relevante. Foi mais um ponto para a equipa. Não, certo é isso, a equipa ganha um ponto numa luta que está a ter direta com a Aston Martin e por isso mesmo a Aston Martin tenta fazer o mesmo. Os Mercedes estiveram numa terra de ninguém, não é? Passaram o fim de semana todo ali. A pergunta que fazem ao Lewis no fim da corrida é: tiveste uma corrida muito solitária? E a resposta dele é interessante, diz: não, eu vi os carros, eu apesar de tudo ainda os via. É maravilhoso, é espetáculo. Não, foi muito divertido porque eu tive a brincar a corrida toda no túnel, mas via sempre uma luzinha. Sim, havia uma luz ao fundo do túnel, infelizmente era um caminhão-tiro em sentido contrário. Não, quer dizer, eles trouxeram upgrades, trouxeram a segunda metade do upgrade que tinham levado para Miami. Eles dizem que está a funcionar, que estão a dar pequenos passos em direção ao sítio onde querem estar. O Toto diz que eles já perceberam o que é que se passa com o carro, admito que sim, espero que sim, porque melhor do que ter as equipas a lutar pelas vitórias era ter 4 ou 5. Não vi isso este fim de semana, vi a Mercedes mais ou menos onde estava. Talvez o facto da Aston Martin ter tido uma performance muito pior do que é habitual tenha dado a ideia de que a Mercedes melhorou. Eu não vi isso. Vi a Mercedes exatamente onde estava no Grande Prémio anterior, no Grande Prémio anterior e no Grande Prémio anterior e por aí fora. Com o Russell à frente do Lewis, é verdade. Vi o Lewis cometer um erro em pista, que, enfim... não Faltou mexicano, não foi? Sim, saiu. Na Água Mineral e saiu em frente. Quando ia sair da Água Mineral... Foi na Água Mineral, teve subviragem e fez... E foi à gravilha.
É sinal que estava a tentar, mais uma vez, não é sinal de mais nada, a não ser que estava a tentar dar tudo com o carro que tinha. Enfim, a Mercedes tem capacidade, volto a dizer o mesmo que tenho dito nos últimos 3 anos, a Mercedes tem capacidade para lá chegar. Eu é que ainda não vejo sinais disso, mas eles vão descobrir o que é que está errado com o carro e onde lá chegar. Era uma corrida anónima, não há assim muito para dizer da corrida da Mercedes, terá sido a corrida mais cinzenta do fim de semana. Sim, isto é uma piada cromática à cor dos carros. Sabiendo. Queres acrescentar alguma coisa? Não, o Luís Tiago Martins está aqui a dizer, e a lembrar bem, que a pergunta que ele faz é se o Luís tivesse parado, tinha passado o Pérez, e assim foi mais um ponto para a equipa, porque o Luís parando caía para trás do Pérez e depois teria que ultrapassar em pista. E um dos problemas do Mercedes aqui era a velocidade de ponta. Eles na reta, mesmo com o DRS, tinham muitas dificuldades, mesmo quando havia uma grande decalagem em termos de performance dos pneus para os outros carros. Ao ponto do Luís ter pedido na paragem na box para lhe mexerem na asa, para lhe darem mais velocidade de ponta e tirarem drag para ele tentar ser mais competitivo na reta. E se calhar isso também pesou na decisão, obviamente. O Russell parava e saía à frente do Pérez, e saiu 3 segundos à frente do Pérez. Com pneus novos e, portanto, podia abrir a brecha rapidamente, sobretudo se ia para a volta mais rápida. O Luís Perante teria que forçosamente ultrapassar o Pérez em pista depois, e se calhar não iria ser fácil. Bem visto. Deixa-me só dizer uma coisa. O Miguel Maia está só a dizer, o Luís quando saiu de pista tinha pneus usados com 30 voltas, certo, mas se soou alguma crítica não era. Eu até vi a saída da pista dele como uma tentativa de dar tudo, porque ele estava claramente prestes a parar nas boxes e portanto estava a tentar dar tudo na volta de entrada ou na volta anterior à volta de entrada e saiu em frente, foi só isso, ou seja, é sinal de que, apesar da corrida anónima e de ter visto carros ao longe, ele ainda estava a dar tudo quanto podia, era só isso, não havia aqui crítica. Se houvesse, eu assumia a crítica sem problema nenhum. E eu acho, agora só numa análise mais geral, eu acho que não é tanto a Mercedes a andar para trás, é a McLaren e a Ferrari a andar cada vez mais para a frente. E esse é o drama também da Aston Martin, que já vamos falar depois. É que eles não estão a andar para trás, só que as outras estão a andar muito mais rápido para a frente. Isso. E portanto cava-se aqui um fosso entre eles, e isto para a Mercedes ainda é mais exasperante, porque se nos outros 2 anos as coisas estavam a correr mal, mas estavam na luta pelo segundo lugar do campeonato, neste momento estão na luta pelo quarto. E sem qualquer aspiração a entrar na luta pelo top 3. Sim, perderam o comboio. Eu vou aproveitar esse gancho, recuar aqui um bocadinho na nossa conversa, porque este podcast também é uma coisa dinâmica, portanto a gente pode andar para a frente e para trás, e vou aproveitar o facto de ter aqui não uma, mas 2 enciclopédias da Fórmula 1 para vos introduzir aqui a pergunta que o eu não estou em casa, não tenho aqui a minha. Eu ia dizer, neste deve estar outra pessoa no programa que não sou eu, mas não faz mal. Deixem-me acabar. Para introduzir aqui a pergunta que o Phil, presumo que seja o Filipe faz, que é, não acham que esta evolução da McLaren é das coisas mais extraordinárias recentemente, sem contar com o fenómeno da Brown? Quem começa? Agarra quem quiser. Olha, eu acho que é a par do que a Aston Martin fez de 2022 para 2023, que ainda foi mais impressionante porque ganhou 1,5 segundos. O que a McLaren está a surpreender é continuar a fechar a diferença depois do grande salto que deu ano passado, a meio do ano. O que quer dizer que eles estão a trabalhar com o túnel de vento deles, fazem tudo em casa praticamente, só vem o motor da Mercedes, o resto é tudo feito por eles. E estão-lhes a sair bem as coisas, finalmente. Coisa que durante muitos anos não estava a acontecer. E isto dos updates, a parte mais difícil é fechar aquela última décima, não é? E a McLaren está a conseguir movimentar-se nesse terreno. O que ainda não vimos na McLaren é um golpe de asa. Ou seja, eles estão a conseguir replicar o que vem de bons noutros carros e incorporar isso no design do carro deles e tornar o carro deles mais competitivo, mas falta o golpe de asa que lhes vai dar o salto para a frente da Red Bull. E é isso que ainda não vimos ali nos McLaren, na minha opinião. Obviamente que são livres de discordar de mim. Certo? João Amaral. Disse tudo. Enciclopédia. O nosso mestre disse tudo. Não sei se é coisa. Eu tenho sempre dificuldade, e o Salviano sabe, em dizer que é o mais de qualquer coisa, mesmo para fazer os pináculos. Quer dizer, é sempre. Por isso é que os pináculos às vezes demoram muito tempo, é porque o mais de qualquer coisa leva assim uma comparação de 1h47 sobre qualquer coisa.
Acho que esta evolução, aquilo que me espanta mais na evolução da McLaren, para além de tudo que já dissemos no ano passado, porque foi um salto quântico. Desculpa, o José Santos está aqui a dizer que a McLaren aprendeu e agora tira as fotocópias na fábrica. Isso. Fez há umas semanas, uns anos que o homem morreu. Essa é a parte triste da história, não é? Mas enfim, aquilo que me espanta mais, para além do salto quântico que eles deram o ano passado, é que podiam ter dado esse salto quântico, e pegando naquilo que o Salviano dizia, e pegando o exemplo Aston Martin, depois não sabiam o que haviam de fazer com aquilo. Mas eles sabem, ou seja, tanto sabiam o que estavam a fazer o ano passado, que este ano continuam a crescer. E como diz o Salviano, chegaram aos últimos degraus da escada, e esses vão ser os mais difíceis de subir. Não deram nenhum golpe de asa, tem uma parte boa, que é uma dupla de pilotos boa. Nós, enfim, vamos saltando na classificação. Eu acho que não vamos 1-1 e, portanto, se calhar não falamos do Piastri. Eu acho que o Piastri tem uma coisa boa e uma coisa má. Nós tivemos aqui há umas semanas, Inês, e eu dizia-te que este início de temporada me estava a deixar com um bocadinho de sensação a pouco, ou seja, estava à espera de mais depois daquele primeiro ano excelente. Eu acho que ele tem feito bons fins de semana com alguns azares pelo meio. Em Miami tem o azar de ter o toque com o Sainz, porque ele não tem um carro com os updates todos e está a fazer um bom fim de semana, e neste fim de semana estava a ser mais rápido que o Norris, e tem a penalização. A penalização é erro dele, sim. Eu acho que aquele erro dele é mais culpa do engenheiro de pista que não lhe diz onde é que está o Magnussen naquele momento do que propriamente dele, não é? Ele está à qualificação. Nessas coisas eu acho sempre que a responsabilidade maior é do engenheiro de pista. Mas estava a ser mais rápido que o Norris, até aquele momento. Se ele depois consegue gerir os pneus como o Norris em corrida ou não, dá-me ideia que ainda não. Mas é um bom piloto e isso ajuda a McLaren a andar para a frente. Não sei se vão conseguir. O que eu quero dizer com isto é que no dia em que eles acertarem tudo, vão ser 2 carros contra o Max Verstappen. Mas pronto, não vamos voltar a falar do Pérez. Muito bem. Prosseguindo para a equipa que o senhor Doutor Excelência João Salviano estava a falar há pouco, Mike Crack disse no final da corrida algumas coisas, nomeadamente que os desenvolvimentos no Aston Martin podem ter tornado o carro difícil de conduzir. João Salviano, tivemos 2 corridas completamente distintas, cuja explicação porventura começa não só nos treinos livres, mas também naquilo que foi a qualificação, e depois isto é tudo um dominó. Corridas de Fernando Alonso e Lance Stroll são totalmente distintas. O Stroll consegue pontuar, o Alonso não consegue sair do fundo da tabela. O que é que aconteceu com os Aston Martin neste fim de semana, em particular com o Fernando Alonso, que é um piloto que tu acompanhas mais atentamente? Na minha Tu opinião, e o João Amaral, by the way. O grande erro da Aston Martin é usar o túnel de vento da Mercedes e levar com a suspensão traseira da Mercedes no carro. Acho que muitos dos problemas vêm daí. Um túnel de vento não funciona para a equipa que é proprietária, não há de funcionar para a equipa que é cliente. E acho que isto já vem de trás e agora está-se a tornar ainda mais óbvio. Depois o carro, eu vi as onboards, e o João estava comigo, nós vimos as onboards do Alonso na sexta no FP2 e depois no sábado nas 2 sessões, e o carro estava extremamente complicado de conduzir, era super imprevisível. A sensação que dava é que ele atirava-se para a curva e não sabia se saía de lá ou não, e era tudo imprevisível, era tudo à sorte. E isso levou a que eles tivessem que experimentar coisas diferentes. Depois no sábado, infelizmente, o Alonso tem aquela saída em Rivasa, que é uma saída que se tivesse lá o asfalto antigo como estava, se calhar a coisa não acontecia, mas não estando, isto é o preço a pagar. Ao mínimo erro causa danos e ele infelizmente até à barreira foi. Depois tiveram que reconstruir o carro até ao Q1, e quando ele sai para o Q1 eles tinham, isto estou a dizer o que li, eles tinham um plano para o Q1 que era dele fazer uma série de voltas, portanto ele sai com o tanque com mais combustível do que necessitava para fazer uma tentativa de qualificação, e a ideia era fazer uma série de voltas inicial e depois ir à box, trocar pneus e fazer a tentativa de qualificação a sério. O tempo que ele fez foi o da primeira volta lançada, depois na terceira volta em pista ele sai em Tamborella. O carro não estava como deve ser.
E depois acaba por ter um problema a seguir, que eles na altura não perceberam se era derivado de ter sido dentro da Borel, se era outra coisa completamente diferente, e isso levou aquele, na última tentativa, nem sequer tivesse ritmo no carro para igualar o que tinha feito na primeira vez, e portanto ele abortou a volta e foi para a boxe. Na corrida estava tudo perdido, e a Aston aproveitou para mexer no setup do carro e tentar outras coisas para recolher dados e perceber onde é que está a discrepância entre aquilo que eles veem no túnel de vento e no simulador e aquilo que acontece depois em pista. Porque, pelo que eu entendi, os resultados que eles têm no simulador e no túnel de vento davam-lhes um ganho de décimas. E aquilo que se passou em pista, eles dizem que o carro ficou mais rápido, mas ligeiramente, não foi muito. Mas o problema é que tornou o carro mais complicado de conduzir e, portanto, mesmo esse ligeiro ganho que eles dizem que tiveram, torna-se quase impossível de extrair depois em performance em pista, porque os pilotos não conseguem controlar o carro. E, obviamente, quando tens um carro que é imprevisível, isso faz com que tu abordes as curvas de uma maneira muito mais cautelosa depois e, portanto, estás sempre a perder tempo ao longo da volta. O que é de saudar este fim de semana é a grande performance do Lance, com um carro que era manifestamente complicado, e conseguir saltar 13º para 9º durante a corrida, com o primeiro stint longuíssimo de médios à espera do safety car que nunca veio, e depois com um stint final bastante bom e que ele recupera várias posições e acaba por ficar atrás do Sérgio Pérez. Mas basicamente ao Alonso correu tudo mal este fim de semana. E é giro porque quando acontece isto ao Lance cai meio mundo em cima, quando acontece isto ao Alonso a culpa é dos engenheiros. E estou a falar do Vox Populi, não estou a falar do que se passa dentro do paddock e na equipa. Acho que serve para as pessoas também aprenderem a ver Fórmula 1 e perceberem que dias maus temos todos, e que se um piloto do calibre do Alonso tem problemas com o carro, imaginem um piloto bom, mas que não está a esse nível. E o mesmo se passa na Red Bull entre o Max e o Pérez, né? E temos que fazer o desconto. E este fim de semana foi ao contrário. O Lance fez melhor na qualificação, fez melhor na corrida e salvou os móveis para a equipa com pontos. E também percebemos todos que em condições normais a Aston Martin estaria nas 5 melhores e teria limpo o 10º lugar, não é? Portanto, dá-me aqui a esperança de que pelo menos a V-Carb não está à frente da Aston Martin ainda. A Aston Martin lá está, e, portanto, agora tem que resolver o problema do carro, perceber onde é que está o problema de correlação, corrigi-lo e voltar à carga para cima dos Mercedes o mais rapidamente possível. João Amaral. Tens uma pergunta para mim? É que eu estou esmigalhado com tudo o que ele disse. Não tenho nada a acrescentar. Disse tudo. Havia aqui, acho que era o Luís Rodrigues que estava a dizer isso há bocadinho. Estes updates todos foram não sei o que, a Aston Martin a andar para trás. O fim de semana foi muito mal para a Aston Martin, mas não assim tanto para trás. O Lance é quem ganha mais lugares, parece, entre a posição à partida e a posição à chegada. Ganha 4 lugares, mais do que o Pérez mesmo. Portanto, enfim, mérito do Lance Stroll. E o carro, estando mal, apesar de tudo, consegue andar calmamente nos 10 primeiros. Aliás, ele faz tantas voltas de médios quantas o Pérez faz de duros. E é também por isso que eu continuo a dizer que o Pérez faz um mau fim de semana. Quer dizer, é por isso. A estratégia menos óbvia, que era a do Lance Stroll e a do Kevin Magnussen, para esse efeito, fazem estratégias iguais, permite-lhes fazer uma primeira metade de corrida com pneus médios e depois recuperar ainda mais lugares. Tudo dito. Eu confesso que, enfim, o João explicou muito bem, eu nem falaria da corrida do Alonso. A corrida do Alonso foi mais do que anónima. Só não foi anónima porque é o Fernando Alonso e porque lhe correu tudo mal. De resto, é um fim de semana para esquecer. Espero que eles tenham aprendido muita coisa este fim de semana no carro número 14. Mas só para acrescentar, a estratégia de corrida do Alonso para a corrida com a equipa era ir de macios no início e à espera de um de dois cenários. O primeiro era que houvesse um safety car ao início e isso permitia-lhe depois ter um jogo de pneus médios e um jogo de pneus duros novos para poder lutar por alguma coisa, não é? Porque podia aproveitar o safety car para ganhar posições e depois ganhar vantagem nos pneus face aos outros e manter essas posições. E a segunda era para poder andar em tempo livre, em ar livre, digo. Até isso correu mal. Quando o Alonso para, várias equipas decidem reagir para evitar undercut. Conclusão, o Alonso acabou por não andar em ar limpo
a maior parte das voltas também. O que eles queriam fazer era aproveitar um safety car e tentar a sorte, ou andar em ar limpo a recolher o máximo de dados possível e perceber a performance do carro numa simulação mais próxima daquilo que tem no simulador em túnel de vento, e também aí tiveram azar. Não conseguiram fazer nenhuma nem outra coisa. Ok. Antes de avançarmos, vamos a mais uma ronda de comentários. Avança, Então. Salviano. Luís Rodrigues diz que resumidamente este fim de semana foi andar para a frente e a AM andar para trás. O Phil Deep não acham que esta evolução da McLaren é das coisas mais extraordinárias, já tínhamos falado, tinha selecionado, peço desculpa. O Miguel Coelho, grande corrida do Lança, melhor do ano, talvez. F. Martins, desculpem, mas enciclopédia só há uma, Herman Enciclopédia. Os mais novos ficam com trabalho de casa. Está tudo no YouTube. Fábio Salvador, mas cheirava a Marosca ou não, a McLaren? Cheirava e continua a cheirar, mas eu só vou saber tirar a limpo quando saírem as contas do ano passado. A minha Marosca é impossível uma equipa fazer 3 versões de um carro novo durante um ano. E a McLaren fez 3 carros diferentes ao longo do ano passado. E a Mercedes no mesmo ano não tinha dinheiro para fazer mais do que 1,5. Portanto, só teremos isso a limpo quando saírem as contas das equipas, vamos ver. Luís Rodrigues, se calhar a Aston Martin está a precisar mesmo do novo túnel de vento. Vem em dezembro. Luís Tiago Martins, a Renault em 2004 passou de terceiro para primeiro em 2005 e 2006. Mas não me lembro, qual foi a diferença que eles tiveram quando lá? Não foi assim tanta? 2004 para 2005. Eles ganharam uma corrida em 2004. Não estavam fizeram tão polos. longe da Ferrari. 2004, quer dizer, estavam na medida em que em 2004 a Ferrari limpou aquilo tudo, não é? Limpou o chão com os outros todos. Mas a verdade é que a Renault ganhou uma corrida, fortuitamente, mas ganhou, mas fez polos e andou na frente em 2004, sim. SDM, isto era uma calinada da bola, para a terra ninguém, onde realmente não estava ninguém, Gabriel Alves. O Lemos, passando... Esse comentário do Gabriel Alves é histórico, não te lembras disso? Não, eu lembro da força da técnica contra a técnica da força. Sim, tem vários, mas essa é uma delas. Ele atirou a bola para a terra de ninguém, onde realmente não estava ninguém. E culmina assim a jogada. Hugo Lemos, passando só para deixar o like, amanhã ouço com calma. Inês, o Landinho vai dar luta ao Max, os bois é para quando o Rei Alonso no pódio. É já este fim de semana, eu estou com fé. Ninguém acredita, mas eu estou com fé. Este fim de semana o Aston Martin é tão lento que no Mónaco aquilo vai limpa tudo. O José Correia, vocês não acham que a penalização ao Piastri tirou uma dor de cabeça à McLaren? Não viriam ordens de equipa para deixar o Lando tentar apanhar o Max? Seria o Piastri capaz de ir ao encalço do Max? Olha, se calhar o Lando tinha ganho a corrida se o Piastri tem saído no sítio onde estava. Ele Piastri acha que sim. Na primeira curva. O Piastri não acha que se engalfinhava. O Piastri diz, não foi, porque a tipo da F1 TV pergunta-lhe isso. Não, se tivesses partido do teu lugar, achas que tinhas conseguido apanhá-lo? Disse, não faço ideia, são muitos Cs e eu não conduzo com Cs. O que sei dizer é que em quinto lugar arranquei tão bem que tive que desacelerar para não entrar na traseira da Ferrari. E portanto, se tivesse partido lá à frente e tivesse feito o mesmo arranque, se calhar, não sei, tinha sido giro. Eu acho que o Piastri partiram melhor que os outros 3 à volta deles. Sim. Eu mas acho o Piastri teve uma cena com os Ferrari. Não é um tipo muito maduro, mas não é tipo para se encolher. Não sei. Espero ver esse dia. Está feita a ronda, Inês. Muito bem. Para fechar, João Amaral e João Salviano. Nós costumamos fazer, Salviano, tu sabes, porque acompanhas isto. Ainda faltam falar de algumas equipas. Eu vou nunca vi isto. Nunca, na vida. Estás a gostar da tu criaste isto. Espero que não esteja a ser traumatizante. Espero que não vais ter pesadelos para casa. Falar mal dos participantes e da moderadora. Apanhar um enxerto de porrada é pior. Pois, acredito. Nunca me aconteceu, felizmente. Estou, pronto. Ser interrompida por ti quando estou a tentar fechar o debrief é um clássico que eu não aprecio bastante. Mas eu gosto de tradições. Pois, espera até veres o slide que ele vai pôr nas redes sociais. Exato, sabem que não sou eu que escolho o frame, é o YouTube. É o YouTube. Deve ser. Bom, adiante. Destaques do grupo de equipas que faltam falar, ou seja, Vicardo, ou lá como é que aquela porcaria se chama, AlphaTauri, falando de tradições, ou Toro Rosso, para mais antigos do que eu. Vicardo, Haas, Alpine, aquela coisa que parece um carro da Monster, e Williams, João Amaral. Algum destaque, alguma desilusão? A seguir é para ti, Salviano.
Portanto, vai preparando. Desilusão. Não, quer dizer, a Vicarbo não andou ao ritmo que eu estava à espera, confesso. Eles prometeram muito nos treinos e têm bom ritmo, estão mais perto daquilo que eu estava à espera que eles fizessem no início da temporada, mas em corrida, fruto também da estratégia, não andaram ao mesmo ritmo e isso viu-se. O melhor estado, os pneus mais novos que o Lance tinha, permitiram-lhe passar pelo Tsunoda numa belíssima ultrapassagem, mas com relativa facilidade. Portanto, eles continuam a amelhar pontos, isso é bom, e o Tsunoda à frente do Ricardo, que não é bom para o Ricardo, apesar da diferença este fim de semana não ter sido assim tão grande quanto isso. A diferença em qualificação é de 3 décimos e, portanto, é claro que é muito para 2 carros iguais, mas, quer dizer, meio segundo é mais do que 3 décimos e, nos casos, consideramos que a Mercedes a meio segundo, enfim, está perto, noutros 3 décimos já é demais. Desilusão. O que eu tenho a dizer? A Williams está a ter um ano miserável. Já não falo da Stake, porque a Stake está num ano de transição. Este é o ano horrível da Stake e, portanto, enfim, tudo vai ser novo, estão a preparar uma nova vida e este ano é para esquecer. A Williams está a ter um ano horrível. Agora, de repente, descobriram que o carro está acima do peso, tem paragens nas boxes que parecem... Eu nem sei como é que isso é possível. Mas... Sim, é espantoso. As paragens nos boxes parecem saídas do livro da Steak Sauber, portanto devem ter sido as pistolas para eles agora fazerem mudanças de pneus. Tudo na Williams corre mal. A parte que correu bem à Williams foi ter assinado com o Albon durante uns anos, não porque o Albon seja provavelmente o Deus na Terra, mas é um bom piloto e essa parte está resolvida. Está a ter um ano absolutamente horrível e para mim é um destaque sobretudo em função das expectativas que eu tinha para a equipa este ano. E essas expectativas, obviamente, são responsabilidade minha, mas também são deles porque prometiam mais e fizeram uma segunda metade do ano passado melhor. É isto, basicamente. A Haas não pontuou, mas enfim, a Haas tem feito um ano bastante melhor do que... E, portanto, não pontuar aqui também... Não vão pontuar em todas até ao fim do ano e como sabemos e como já dissemos, estar nos 10 primeiros é francamente difícil. Nesta corrida não houve mais lugares para isso e, portanto, nada a dizer. E com este cálculo. João Salviano. O destaque negativo é o Williams. Mas não é que nem vai voltar a dar-lhe. Uma desgraça. Eu acho que eu ano passado passei o ano a avisar. Isto é muito bonito o James Vale falar essas coisas lindas e gerir estas coisas todas dos pilotos, mas para o ano é conta, porque para o ano já é tudo com base nas decisões dele e nos métodos de trabalho dele. E o que estamos a ver é uma hecatombe, não é? Porque a história do terceiro chassis que não há, a gestão que está a fazer do Sargent, não é? Que faz aquela pouca vergonha na Austrália. Esta corrida foi dizer ao Sargent, veio a público dizer que disse ao Sargent que está em risco, porque isso precisava de ser público. Portanto, não só humilha o piloto a dar o carro dele ao colega de equipa sem ele ter feito nada de errado, como depois ainda vem dizer que ele está sob pressão porque os resultados não sei o quê. Depois há pouca vergonha do rumor do Kimi Antonelli que anda a boca cheia pelo paddock, mas que o James Vowles não põe um travão e não se impõe, e mais uma vez fragiliza o seu piloto americano. Depois tenta salvar a face com a renovação do álbum, que não percebo porque é que o álbum se meteu nisso, mas se calhar porque não tinha mais para onde ir. E o que vemos depois nos fins de semana é isto, não é? 0. É uma das duas equipas que ainda não pontuou este ano. E acho que tão cedo não vai pontuar, a não ser que haja uma corrida daquelas de caos em que eles sobrevivem à sorte. Mas neste momento estão a ser batidos consistentemente pela Haas, pela Becar, com a Alfa Romeo estão ali na luta, com a... Isto não é Alfa Romeo, é Stake, qualquer coisa. E a Alpine já está a recuperar, também já o está a passar. E, portanto, se não acabar 10º este ano, é porque a Stake decidiu mesmo não gastar mais dinheiro este ano no carro e pensar já no processo de transição para a Audi, porque fora isso, acho que são neste momento a grande candidata a última classificada deste campeonato. Pela positiva, a Haas, o Hülkenberg fez uma boa qualificação, ficou à porta dos pontos, e não deu, o Tsunoda era outro destaque positivo, mas o João já falou, mas acho que a Haas com o Hülkenberg está a ter uma temporada excelente. E dá que pensar como é que o Haas dos dois vai ficar com o Magnussen. Perdeu o comboio para o Hülkenberg,
Mas o Hülkenberg este ano está a fazer uma temporada espetacular e ainda lhes vai dar mais pontos daqui até ao fim do campeonato. Ver se o Magnussen arrepia caminho e se encosta ao colega. Hülkenberg. Desculpa. Está tudo dito. Acho que sim. Salviano, é agora que Quarta-feira há interrompe? mais. É agora? Eu posso Eu fechar posso- isto? Podes Na fechar. paz do... Só agradecer às patronas e aos patronos mais uma vez e aos membros do canal do YouTube. patreon.com/bff1 para quem se quiser tornar patrono ou patrona. E pode ganhar um voucher para a Rally TV para a semana. Mais alguma coisa? Não? Já Silêncio? me falei. Ok. Muito bem. É João verdade. Morales, Não, podes continuar. palavra de honra. Sério. Tu está para chegar o dia que tu vais ao debrief. Isto não acontece. Mas sabes, tu podes controlar o microfone. Tu é que não sabes. Pois, e nem me ensines, senão... Mas Eu a Inês também não, eu não a Inês gosto de acredita na censurar. liberdade de expressão. Exato, eu acredito na liberdade de expressão. E não gosto de censurar. Portanto, confio que tu vais ter o bom senso de me deixar concluir este episódio na tranquilidade necessária e que os nossos caros ouvintes esperam. Debrief volta na próxima semana para analisar o Grande Prémio do Mónaco. Eu vou entregar isto ao João Salviano e ao João Amaral, porque pronto, o meu trabalho assim o exige, ou aquele que me paga contas. O podcast ainda não paga, mas um dia lá chegaremos. Assim o exige. João Amaral e João Salviano, muito obrigada por terem estado aqui. Obrigada a quem nos ouviu em direto ou em diferido. Beijinhos e até para a semana.